Eu quero começar a falar do propósito da igreja. Só que tem tudo a ver com a essência da igreja que eu tenho pregado nas últimas semanas. Sabe por quê, querido? Nós não conseguiremos atingir as pessoas que o Senhor espera. Nós não vamos conseguir alcançar elas se nós antes não vivermos e aprendermos a viver como família entre nós. Só que tem um porém. Essa igreja que funciona como o exército de ocupação, né? E a gente tem essa visão de que um exército é uma coisa forte, não é verdade? O exército é uma coisa que domina, é um negócio que traz uma imagem forte. Só que nós precisamos entender que a mesma igreja que batalha, também é a mesma igreja que cuida. É a mesma igreja que reconcilia. É a mesma igreja que consegue olhar para aquela pessoa que estava longe e falar assim para ela: ei, pode voltar, você tem um lugar seguro. Eu quero falar sobre o primeiro propósito da igreja, que é o ministério da reconciliação. O maior ministério da igreja é o ministério da reconciliação. Você sabe o que é reconciliação? Religar. Reconciliar significa religar. Então, o nosso maior ministério como igreja é fazer o quê? É religar, reconectar as pessoas com quem, gente? Com Cristo, com Deus. É o maior papel da igreja. Eu quero ler para você um exemplo de ministério da reconciliação. E sabe qual é o mais legal? Quando Paulo escreve isso em 2 Coríntios, ele escreve com propriedade. Sabe por quê? Porque ele foi fruto do ministério da reconciliação. Abra comigo em Atos capítulo 9. Atos capítulo 9. É uma leitura um pouquinho extensa, tá bom? Atos capítulo 9. A palavra do Senhor, ela diz assim: e Saulo, diga comigo, Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos de Jesus, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse algum que era cristão, ou do caminho, né, tanto homens como mulheres, os levasse presos para Jerusalém. Enquanto seguia pelo caminho, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? E ele perguntou: Senhor, quem é você? E a resposta foi: eu sou Jesus, a quem você persegue. Mas levante-se, entre na cidade, onde lhe dirão o que você deve fazer. 7. Os homens que viajavam com Saulo pararam emudecidos, ouvindo a voz, mas não viam ninguém. Então Saulo se levantou do chão e, abrindo os olhos, nada podia ver. Diga comigo, nada podia ver. E guiando-o pela mão, levaram-no para Damasco. Esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu e nem bebeu. Havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. O Senhor lhe apareceu numa visão e disse: Ananias? Ao que ele respondeu: eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe disse: levante-se e vá à rua que se chama Direita, e na casa de Judas
procure um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está orando. E numa visão viu entrar um homem chamado Ananias e impor-lhe as mãos para que recuperasse a vista. Verso 13. Ananias, porém, respondeu: Senhor, de muitos eu tenho ouvido a respeito deste homem, quanto mal ele tem feito aos teus santos em Jerusalém. E aqui em Damasco, ele tem autorização dos principais sacerdotes para prender todos aqueles que invocam o teu nome. Mas o Senhor disse a Ananias: vá, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o nome diante dos gentios e reis, bem como diante dos filhos de Israel. Pois eu mesmo vou mostrar a ele o quanto deve sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi, e entrando na casa, impôs as mãos sobre Saulo, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor Jesus, que apareceu a você no caminho para cá, me enviou para que você volte e fique cheio do Espírito Santo. E imediatamente caíram dos olhos de Saulo uma das coisas parecidas como escamas, e ele voltou a ver. A seguir, levantou-se e foi batizado. E depois de comer, sentiu-se fortalecido. Saulo permaneceu alguns dias com os discípulos em Damasco. Amém? Deixa aberto aí. Olha isso. Saulo, vocês lembram, vocês sabem quem é Saulo, gente? Saulo, que posteriormente se torna quem? Paulo, um dos maiores nomes do Novo Testamento. Mas antes disso ele era Saulo, o cara que perseguia a igreja, o cara que matava aqueles que serviam a Cristo. E sabe qual é o mais engraçado? Ele no seu íntimo fazia isso em nome de Deus. Paulo achava que estava fazendo tudo aquilo em nome de Deus. E então um dia ele está lá vendo a morte de Estevão. E aí a Bíblia em Atos 7 e 8 fala que as vestes de Estevão, fica perto de Saulo, e fala assim: e Saulo se agradou da morte de Estevão. Olha o nível desse homem, gente. No contexto de hoje, a gente olharia para um homem como Paulo e falaria assim: não tem saída para ele. Não é verdade, gente? Sabe por quê? Porque hoje a gente acha que quem está preso por cometer homicídio não tem salvação. Mas tem. A gente acha que quem faz qualquer coisa bizarra não tem salvação. Mas tem. Imagina essa situação: um homem de Deus morre aos pés de Saulo, e a Bíblia fala que ele se agradou da morte do cara. E aí, como se não bastasse, ele pede cartas aos seus superiores de permissão para perseguir e até matar os cristãos. Eu estou te explicando o contexto primeiro para você entender quem era Saulo. E aí então ele vai para onde? Para Damasco. Por isso que fala Saulo no caminho do quê? De Damasco. Encontra-se uma luz, ele cai da onde? Do cavalo. Essa luz fala para ele: Saulo, Saulo, eu sou o Senhor a quem você me persegue. Até aí, muito legal a história. O problema vem depois. A parte mais legal vem depois. Quando a luz cega Paulo, que antes ainda era Saulo, ele ouve a voz e ele se levanta. O verso 8 diz o que, gente? Que os homens que estavam com Saulo precisavam fazer o quê? Guiá-lo pela mão até a cidade. Correto? Vamos ler o verso 8, se você está com a sua Bíblia aberta. O que o verso 8 diz? Então Saulo se levantou do chão e, abrindo os olhos, nada podia ver. E, guiando-o pela mão, levaram-no para
Damasco. O ministério, o maior propósito da igreja é o ministério da reconciliação. Só que muitas das vezes nós achamos que é só ganhar a pessoa ou falar de Deus para ela que está tudo certo. Querido, muitas das vezes a pessoa vai ser guiada pela mão. Muitas das vezes a pessoa vai ter que ser guiada pela mão. Você vai ter que pegar a pessoa pela mão e falar, ó, vamos por aqui, ó, esse aqui é o caminho. Ó, vamos por aqui, porque este é o lugar. Vocês estão entendendo, gente? Paulo não conseguia ver. Quando nós conhecemos a Cristo, o nosso olhar ele é aberto, Muita coisa muda para nós, sim, mas nós precisamos, muitas das vezes, de pessoas que ainda nos peguem pela mão e nos guiem por algum lugar. Por quê? Porque é um lugar novo. Porque é um lugar desconhecido. E porque muitas das vezes os nossos olhos não estão abertos para aquilo ainda. Paulo ouviu o Senhor, mas os olhos dele ainda não estavam abertos. Por isso que ele precisou de alguém para guiá-lo pela mão. Nós começamos a mudar o padrão de reconciliação das pessoas com Cristo quando a gente entende isso. Por quê? Porque a gente tem o sentido, né? Eu ganhei, trouxe para a igreja, pastor, agora é com você, você que se vira, você que dá um jeito aí. Queridos, nós muitas das vezes precisamos pegar pelas mãos e guiar as pessoas. Porque sabe por quê? Esse período aqui é o período onde a gente está sentindo tudo, mas não está entendendo nada. Então nós precisamos de homens e mulheres com os olhos espirituais abertos, com os olhos abertos para nos guiar pelas mãos. Talvez tenha sido dias para você onde você tem sentido tudo, mas talvez não tenha entendido muita coisa. Fica tranquilo, nós estamos te guiando pela mão e te levando a esse lugar. Mas eu fico imaginando Saulo, gente, preste atenção, vamos imaginar Saulo todo autossuficiente. Gente, vocês acham que Saulo não era autossuficiente? Você acha que Saulo não era o cara que falava assim, eu não preciso de ninguém? Você acha que ele não era esse cara? Ele tinha autoridade para matar, velho. Como que seria o coração desse cara? E aí de repente ele cai do cavalo e precisa que os seus servos os guiem pela mão. Deixa eu te falar uma coisa aqui profética. O Senhor vai te derrubar do cavalo muitas das vezes para quebrar a tua autossuficiência. E muitas das vezes quem vai te ensinar e quem vai te guiar é aquele irmãozinho que na tua cabeça não sabe de nada. E na tua cabeça é aquele irmãozinho que você acha que não sabe de Bíblia e que não tem experiência, porque o que conta é a experiência no Evangelho. Eu tenho 30 anos de ministério, pastor. E daí? E daí? A pergunta é, e daí? Sabe o que Deus faz com a nossa autossuficiência? Faz a gente cair do cavalo. Vamos ler o texto. A primeira coisa, vamos lá, vamos ler. Olha isso. Enquanto seguia, verso 3, enquanto seguia pelo caminho, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz brilhou ao seu redor e ele caiu por terra. A primeira coisa que Deus fez com Saulo não foi falar, foi fazer ele cair do cavalo. Foi fazer ele cair por terra. Vocês estão entendendo, gente? Então dá um amém aí para eu achar que você está entendendo.
tenho experiência, pastor. Esses são os mais legais que Deus faz cair do cavalo. Todas as vezes que eu cheguei num lugar, e eu cheguei com toda a panca de experiência, cara, tenho experiência, cara, eu sou manjado. O Senhor me ensinou através de um menino ou uma menina novo convertido, que estava cheio de paixão fazendo as coisas. A gente, na nossa autossuficiência, acaba perdendo a paixão e o zelo dos primeiros dias para fazer as coisas. Sabe por quê? Porque a gente simplesmente sabe fazer. Eu sei fazer. Eu sou bom no que eu faço. E não tem problema ser bom no que você faz. Muitas das vezes você vai precisar ser guiado pelas mãos. Muitas das vezes, e sabe o que eu preciso te mostrar aqui? Essas pessoas que cuidaram de Saulo é a igreja de Cristo. É a representação clara da igreja de Cristo. Deixa eu te falar mais uma coisa. Muitas das vezes você não vai estar enxergando nada. Ah, se eu não enxergo, eu não consigo ir. Isso é falta de fé. Sabe o que é fé? Fé é você entrar com o pé e Deus entrar com o chão. Fé é você dar um passo sem saber se tem chão ali e Deus entrar com o chão. Isso é fé. Muitas das vezes Deus tem falado com você, Deus tem te ensinado, mas você não tem conseguido fazer o quê? Visualizar. E nós somos visuais, né? Se eu não consigo visualizar o resultado, se eu não consigo visualizar o que está acontecendo, eu não faço. Por quê? Porque eu não consigo ter uma visão. Querido, muitas das vezes você não vai precisar ter uma visão, você só vai precisar ser obediente. Você não vai precisar de visão muitas vezes, você só vai precisar ser obediente. Deus fala aqui com Saulo: entra na cidade. Como que ele entra na cidade, gente? Como que ele ia achar a casa? Cego. Mas ele o fez. Ele se submeteu, ele foi guiado pela mão. E ele obedeceu a Deus entrando. Nós precisamos parar de querer ter tudo à nossa vista. Precisamos ter um pouquinho mais de fé, gente. E eu te arrisco dizer, sabe por que aconteceu com Saulo exatamente desse jeito? Para que lá na frente ele se lembrasse de que tudo que aconteceu com ele não foi por mérito dele, mas foi porque Cristo amou ele. Você lembra o contexto aqui? Paulo foi totalmente dependente, gente. Ele teve pessoas para levar ele para a casa do cara. Ele teve pessoas para impor as mãos sobre ele. Ele teve pessoas para batizar ele. E no final, eu vou ler aqui com você, ele teve pessoas para representar ele em Jerusalém perante os discípulos. Então é para que Paulo realmente se lembra: véi, não foi por causa de mim, foi por causa das pessoas. Muitas das vezes a pessoa que está do teu lado está querendo te ajudar, está querendo ser um instrumento aqui, ó, de Deus para você, mas você não consegue enxergar isso. Deixa eu te falar uma coisa: Deus não vai descer num redemoinho na tua frente falando assim: ei filho, muda isso. Deus não vai fazer isso, gente. É através do corpo, é através da igreja, é através das pessoas. É através das pessoas. Vamos lá. Verso 10. Havia em Damasco um discípulo chamado quem? Ananias. Ao que lhe respondeu: eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor disse: levante-se, vá até lá, tralalá, tralalá, tralalá. E aí Ananias fala o que, gente? Quando Ananias descobre que é Saulo, o que ele fala?
O que ele fala, gente? Senhor, não vou não. Eu tenho ouvido um monte de coisa acerca desse cara. Ele está matando. E o pior, pai, ele tem carta para matar a gente aqui em Damasco. Você acha que eu vou? Gente, você ia. Se eu falasse para você assim, ó, Deus falasse assim para você, o Hannibal se converteu. Vocês já assistiram o Hannibal? Nunca assistiu? Hannibal é um serial killer que matava as pessoas e comia a carne delas. É da hora aquela série, velho. Se Deus falasse assim para você, o Hannibal me conheceu e eu preciso que você vá lá orar por ele. Você ia? Vamos lá, gente. Oi? Só se Gabriel viesse antes. Você fala, não, vou pôr uma arma aqui, porque por via das dúvidas, né, parça? Autodefesa, né? Legítima defesa a gente consegue recorrer. Vai que, né? Ananias ouviu. Falou, Senhor, não vai dar não. Mas ele obedeceu. Sabe o que essa parte nos ensina? Que não tem problema você falar assim para Deus, Deus, eu estou com medo de ir para esse lugar aí. O que não pode é o medo te paralisar de ir. Mas não tem problema você sentir medo. Estão entendendo, gente? Estou receoso. O Senhor está me chamando, eu sinto o Senhor me convidando para uma coisa nova. Eu sinto no meu espírito, no meu coração, o Senhor me chamando para uma coisa nova. Para o Senhor, para eu fazer algo que eu nunca fiz. Estou com medo, Senhor. Não tem problema. O problema é o medo de paralisar e você não fazer. Mas sabe qual é o legal? O Ananias é a representação da igreja. Sabe por quê? Ananias significa em hebraico, o Senhor demonstra a sua graça. Meu Deus, gente. Não é para ficar me imitando depois não. Imagina Saulo lá, sentado, com em jejum, cego. Ananias ouve a voz de Deus, e ele fala assim, Senhor, eu não vou não. Mas no fim ele acaba obedecendo. E aí eu fico imaginando, gente, Ananias chegando na casa onde Saulo estava. E sabe qual é a primeira coisa que Ananias fala para Saulo? Ananias chama Saulo de irmão. Ananias fala assim, ei Saulo, irmão. O ministério da reconciliação, a igreja serve para chegar nas pessoas lá fora, as pessoas que não conhecem a Cristo, as pessoas que tiveram uma vida totalmente deturpada, as pessoas que erraram, que pecaram, que falharam e que talvez falham até hoje ou vão continuar falhando. O nosso papel como igreja é sermos Ananias. São pessoas que vão olhar para elas e falar assim, ei, irmão. Ei, irmão, é como se Ananias com as suas atitudes estivesse mostrando o significado do seu nome. Qual é o significado do nome de Ananias? O Senhor demonstra a sua graça. É a mesma coisa, Ananias chegou, chamou Saulo de irmão, impôs as mãos sobre ele. O que estava acontecendo ali? O Senhor demonstrando a sua graça para um assassino. O Senhor demonstrando a sua graça para um pecador. Deixa eu falar uma coisa. Foi Deus que apareceu para fazer isso? Foi o corpo de Cristo. Deus vai te tocar, mas a cura e a demonstração da graça só vem por meio do corpo de Cristo. Permita que Deus, através dos irmãos, demonstre
a sua bondade e a sua graça. Vocês estão felizes, gente? Vamos lá, vamos continuar. Meu Deus. E o Senhor disse para Ananias: vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e reis, bem como diante dos filhos de Israel. Gente, Deus estava falando assim para Ananias: vai orar por aquele cara lá, porque ele vai ser muito maior do que você. Vocês entendem como nós, como igreja, somos rasos hoje? A gente não permite que, não é que a gente não permite, né? A gente maqueia muito bem, mas a gente no nosso coração fica incomodado quando alguém faz uma coisa melhor que a gente. A gente fica incomodado por talvez aquela pessoa que a gente ganhou para Cristo comece a crescer mais do que a gente. Queridos, isso deveria ser motivo de orgulho para você. Tem uma coisa que eu falo para todos os caras que caminham comigo, e ela é única e exclusiva. Eu falo: vocês vão muito além do que eu fui. Que se levantem os Ananias aqui nessa manhã. Sabe por quê? Porque nunca se trata de visibilidade, se trata de reconhecer o seu lugar no reino de Deus. O lugar de Ananias no reino de Deus era orar e batizar um cara e ser instrumento de cura para um cara que tocaria as nações e escreveria grande parte do Novo Testamento que eu e você estamos lendo. E deixa eu te perguntar uma coisa. Eu não sei se você meditou, mas pelo menos nunca passou aos meus olhos Paulo recomendar ou falar alguma coisa sobre Ananias nas cartas que ele escreve. Você está pronto para ser instrumento de cura para alguém e essa pessoa nem te agradecer por isso? Você está pronto para ser instrumento da reconciliação dessa pessoa com Cristo e essa pessoa crescer mais que você e nem te dar um obrigado? Se você estiver pronto para isso, você já deu um grande passo em maturidade. Vamos continuar, né? Você está aberto aí? Atos 9, né? Eu quero que você vá comigo no 26. Atos 9, 26. Diz assim: quando chegou a Jerusalém, Saulo procurou juntar-se aos discípulos de Jesus. Porém, todos tinham medo dele, não acreditando que ele fosse discípulo. Mas Barnabé, diga comigo, Barnabé, tomando-o consigo, levou aos apóstolos. Contou-lhes como Saulo tinha visto o Senhor no caminho e que o Senhor tinha falado com ele. Também contou como em Damasco Saulo tinha pregado ousadamente em nome de Jesus. Olha Saulo precisando de alguém aqui de novo. Olha Saulo precisando de alguém aqui de novo. Só que sabe qual é a coisa mais legal? Todas as vezes que Saulo precisou de alguém, tinha alguém lá. Só que deixa eu abrir um parênteses aqui, já que não está filmando mais, né, Thay? Não? Deixa eu abrir um parênteses aqui então. Mas está gravando? Gravando tá. Deixa eu abrir um parênteses. Eu vou ler aqui com você. Quando chegou a Jerusalém, Saulo procurou juntar-se aos discípulos.
Não tem como a gente te ajudar se você não nos procurar. O teu pastor e a tua pastora, o teu líder de jovens, a tua líder de jovens, o teu líder de louvor, a tua líder de louvor, os teus líderes de departamento, eles não têm bola de cristal para saber que você está precisando de alguma coisa. Saulo, quando ele chega, ele procura. Ele vai atrás. Ele se achega. Muitas vezes o meu pastor não liga para mim, o meu pastor não me manda mensagem. Eu estou falando, não sei, aqui não acontece isso, tá bom, gente? Eu sei que isso aqui não acontece. Vocês são maduros, fiquem em paz. Só que eu estou falando que muitas das vezes isso são pensamentos que passam sobre a nossa cabeça. O meu pastor não me procura, o meu pastor não me manda mensagem. A Alana é minha líder, mas ela nem cuida de mim. A Monique e o Ricardo são meus líderes, mas eles nunca mandaram mensagem para mim, nunca se importaram. O Davi nem pergunta se eu estou bem. Mas você já chegou falando para eles que se você está bem? Vocês estão entendendo, gente? Saulo procurou. E aí o que acontece? Os discípulos, gente, os próprios discípulos ficaram com o quê? Com medo. Os caras, os apóstolos, os bambambam da época, os Luiz Hermínio da época, né? Os caras da época ficaram com medo de Saulo. E isso representa uma coisa que acontece muito no meio da igreja do Brasil. Quando chega uma pessoa pecadora na nossa igreja, o que nós também somos, nós temos dificuldade de olhar para elas segundo a ótica de Cristo. Principalmente se você já conheceu ela de vidas passadas. Se você já conheceu essa pessoa lá do passado, você sabia que ela aprontava, e aí você veio para a igreja, já está na igreja há anos, e depois de muito tempo essa pessoa chega, qual é o teu pensamento? Muitas das vezes não é de medo, mas é de julgamento. O que o Rubem está fazendo na igreja, mano? Meu Deus do céu. Quer o que aqui, gente? Eu conheço ele. Ele é tão difícil que ele precisou de 4 irmãos para aguentar ele. E mesmo assim não aguenta. Tô brincando, velho. Mas as tuas irmãs concordaram comigo, viu? A gente olha para as pessoas segundo o passado dela. E a gente se esquece que a gente também teve um. Gente, eu estou falando do propósito da igreja. Muitos aqui já foram de outras denominações. Como acontecia? Como você se portava? Como você se sentiu quando você foi para a igreja pela primeira vez? Amado ou julgado? A galera olhou para você com olhos de amor ou com olhos de que Vou aproveitar até que não está ao vivo. Agora está de novo. Agora que eu ia falar umas coisas legais. Um dia eu estava o meu pai me permitia treinar os adultos da igreja lá em Palestina. E eu estava falando com os líderes de célula dos adultos.
Você está pronto? Você está pronto para ser a igreja que reconcilia o mundo? Gente, e se entrasse por essa porta agora pela manhã uma garota de programa com roupas de garota de programa? Ai meu Deus, meu marido. Para de ser tonta. Larga a mão de ser boba. Se teu marido quiser, ele foi na tua frente, nas tuas costas, e você não vai nem saber. Vai saber só depois, porque mulher é pior que o FBI, né? Eu vi que você curtiu. Não vou nem entrar nesse lance. Outra hora eu falo sobre isso. Uma outra oportunidade, porque senão as mulheres vão me odiar tudo de uma vez, então eu vou falar aos poucos. Mas e se entrasse por aquela porta, qual seria o nosso posicionamento como igreja? E se entrasse por aquela porta um homossexual, vestido como um homossexual, do jeito que ele se acha bem? Como seria o nosso posicionamento? A gente não pode, mas a pergunta é, será que você seria capaz de dar um abraço verdadeiro nele? Vamos lá, gente. Pastor, por que você está falando tudo isso? Porque eu estou falando de fichinha, perto do que os discípulos sentiram acerca de Paulo. Só que sabe qual é o legal? Se levantou um homem para comprar a briga de Paulo. E que com certeza, para mim, é um dos homens depois de Jesus e Pedro, o homem mais incrível do Novo Testamento, e ele se chama Barnabé. Um dia eu prego sobre Barnabé aqui. Sabe por quê, gente? Paulo não seria Paulo sem Barnabé. Ou seja, Paulo não seria Paulo sem uma paternidade espiritual. Paulo não seria Paulo sem alguém para acreditar nele e falar assim, ó, esse menino aqui mudou, eu compro a briga dele, pode confiar em mim. Se vocês não confiam nele, confiem em mim. É o ministério da reconciliação. Muitas pessoas vão chegar desacreditadas aqui dentro, gente. Muitas pessoas vão chegar desacreditadas na tua célula. Muitas pessoas vão chegar desacreditadas nos teus grupos. E aí sabe o que você vai ter que fazer? Aonde está todo mundo olhando para ela, você vai falar assim, ei, pode ficar tranquilo, nós acreditamos em você. Eu acredito em você, eu creio que você vai mudar, eu creio na tua mudança. E ei, quando você não conseguir, eu estarei com você. E quando você conseguir, eu estarei com você. Por quê? Porque eu sou a igreja. É para esse lugar, gente. Cara, eu não sei se você está entendendo o nível de fundamento dessa mensagem, para aquilo que a gente caminha como igreja. Você pode estar achando uma mensagem chata só porque eu não estou dando uns Hadouken aqui. Aí a gente já deu semana passada, né? Barnabé cuida. Acredita em Saulo quando ninguém acreditava. Se essas pessoas se achegarem, nós iremos amar, cuidá-las, mesmo que ninguém faça isso. Mesmo que ninguém faça isso. Pastor, o senhor então é de boa com a galera que vive desse jeito? Não. Mas não sou eu que tenho que provar para ela que ela precisa mudar, é o Espírito Santo. O meu papel é pregar a palavra e amar a vida dela. O mudar é ela. A gente muitas das vezes quer tomar o lugar do Espírito Santo na vida das pessoas. Porque a gente quer convencer elas de algo que só o Espírito pode. Muitas das vezes você está querendo convencer o teu pai de algo que só o Espírito pode.
Muitas das vezes você está querendo você está querendo mostrar para tua esposa uma coisa que só o Espírito pode. Muitas das vezes você está querendo mostrar para o teu marido uma coisa que só o Espírito pode. Mãe, muitas das vezes você está querendo mostrar para o teu filho uma coisa que só o Espírito pode. Então qual é o meu papel nisso tudo? Se posicionar como igreja. Ser o Barnabé na vida deles. Que se levantem os Barnabés nessa manhã em nome de Jesus. Essa igreja é uma igreja de Saulos, sim, mas também é uma igreja de Barnabés. Sabe quem é o Barnabé? Barnabé é a irmã mais velha de Cantares 8. Sabe o que a irmã mais velha de Cantares 8 faz? Protege a mais nova e zela por ela até ela ficar pronta para o casamento. Ah, meu Deus, você não está entendendo isso. Nós somos a igreja que devemos estar pronta para o casamento, certo, gente? Jesus Cristo é o nosso noivo e vai vir nos buscar. Mas tem pessoas novas se achegando que ainda não estão prontas para o casamento. O nosso papel como irmãos mais velhos, como Barnabés, é ser um escudo, é ser um muro em volta delas, proteger elas dos ataques do maligno, proteger elas das lutas aqui, que elas têm na cabeça e nos sentimentos. Para quê? Para que elas fiquem prontas para o grande casamento. Barnabé é o irmão mais velho de Cantares 8, cara. Jesus é o irmão mais velho de Cantares 8, porque ele também é nosso irmão. E sabe o legal? Sabe esse Saulo que eu estou falando aqui para você? Depois disso tudo, os discípulos confiam em Saulo, não em Barnabé. É tipo assim: você está aqui hoje só por causa da Lana, porque senão você não estaria aqui não. Entende? É tipo assim, quando o pai vai pedir serviço para o filho e o cara dá serviço para o filho por causa do pai. Sabe essas coisas? Só que o maior problema é que o filho nem sempre trabalha igual o pai, né? Ou é uma boa pessoa igual o pai, aí se frustra. Saulo, depois disso, passa um período aprendendo dos apóstolos, com os apóstolos. Depois disso ele é enviado pelos apóstolos. Por que você está querendo falar tudo isso? Para que você entenda o nosso papel na reconciliação das pessoas com Cristo, mas para que você também entenda que não tem cura longe do corpo de Cristo, que não tem mudança longe do corpo de Cristo, e que tudo que Deus quer fazer na tua vida vai ser através do corpo dele. Sabe aquele irmão que é uma pedra no teu sapato? Não olhem para mim. Pode parar com isso. Ele é um instrumento de Deus para você, de uma forma ou de outra. Como, pastor? Ou para gerar maturidade em você, ou para te ensinar a perdoar 70 vezes 7. Você sabia que tem pessoas na tua vida que elas são instrumentos de Deus para você? Para quê? Para fazer você crescer. Como? Te ensinando a perdoar, porque você sempre vai ter que perdoar ela. Gente, é verdade. Às vezes essas pessoas, você olha para elas e fala: meu Deus, velho, eu quero chutar essa pessoa, não quero mais ela perto de mim. E aí Deus está falando assim: não, deixa ela perto. Aí você fala: mas por que eu tenho que deixar essa pessoa perto? Porque ela te ensina a ser melhor. Porque ela te ensina a perdoar. Senão você vai se tornar de novo um orgulhoso. Senão você vai se tornar de novo um Saulo, um autossuficiente que acha que não precisa de ninguém. Para a gente encerrar, lembra desse Saulo que perseguia e aí teve um encontro, mudou, apareceu Ananias? Lembram disso? Esse mesmo Paulo escreve agora em 2 Coríntios. Eu quero ler com você. Abre aí. 2 Coríntios 5,18. Gente, que versículo maravilhoso.
Eu vou encerrar até um pouquinho mais cedo hoje, porque a gente tem algumas coisas para fazer. Pode até dar um salve, tá? Maravilhoso. Eu amo. 2 Coríntios 5:18. Diz assim: ora, tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Diga comigo, ministério da reconciliação. O que Paulo está falando? Olha, tudo isso vem de Deus, que nos reconciliou com Cristo e também nos deu o ministério da reconciliação. O ministério da igreja é o da reconciliação. Eu citei esse exemplo de Saulo para você ver como uma igreja age, ou como uma igreja deve agir na reconciliação, na reconexão de pessoas para com Cristo. Deu para entender, gente? Deu para